Chegou a hora do quadro que é um sucesso aqui no Balanço Geral. São as histórias reais e misteriosas que nós trazemos à tona. Quebra-cabeças que ainda faltam algumas peças. Hoje, nós vamos contar a história de uma jovem encontrada morta numa área isolada e muito gelada. 3 amigos decidiram fazer uma trilha e encontraram o corpo dessa mulher. Estava coberto com um casaco. Durante 35 anos, essa jovem ficou conhecida apenas por um detalhe: a garota do casaco de coça. Não foram encontrados documentos, ninguém denunciou o desaparecimento dela, nenhuma pista. Depois de mais de 3 décadas, porém, a ciência finalmente conseguiu dar um nome ao rosto gelado daquela jovem. Era Márcia, e ela tinha na época apenas 21 anos. Só que tem uma pergunta que nunca foi respondida: quem é o culpado dessa morte? Vamos ver. 35 anos separam uma morte de um nome. Uma jovem encontrada morta numa região isolada ficou conhecida como a garota do casaco de corça. Uma desconhecida para o mundo, até a ciência colocar os pingos nos is. Mas para entender o motivo de tanto tempo sem ser identificada, temos que voltar no tempo, lá em 1981. Era uma tarde gelada em Troy, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. 3 garotos faziam caminhada por uma estrada de terra quando viram o que de longe parecia só uma roupa jogada. Mas quando chegaram perto, perceberam que ali, envolta em um casaco, estava o corpo de uma mulher. Era uma jovem deitada de lado, sem sapatos, sem documentos e sem nenhuma pista ao redor. Apenas com a roupa do corpo e um casaco de pele. Os jovens chamaram a polícia. O laudo médico mostrou que a vítima foi estrangulada. Havia traumas na cabeça e no pescoço e o fígado estava perfurado. A morte tinha acontecido mais ou menos 2 dias antes do corpo ser encontrado. Não foram encontrados sinais de violência sexual, mas um detalhe intrigava os investigadores. Os pés dela estavam completamente limpos. Como isso era possível? Era uma estrada de terra úmida e ela estava sem os sapatos. Uma jovem ruiva, bonita, limpa, como se tivesse tomado banho. Até os dentes estavam escovados, mas ninguém sabia quem era. A polícia tentou de tudo: retrato falado, TV, rádio, jornais. Também não havia nenhum registro de queixa de mulher desaparecida com as características da jovem. A jovem foi enterrada como Jenny Doe. Doe, que em inglês significa corça. O nome foi dado pelos investigadores por causa do casaco de pele que ela usava quando foi encontrada. Muitas teorias surgiram com o passar do tempo. Alguns agentes que trabalharam no caso acreditavam que poderia ser uma adolescente que fugiu de casa, ou até mesmo a vítima de um assassino em série que atacava na região, mas nada foi comprovado. Anos se passaram, mas o mistério permanecia denso como um nevoeiro. 35 anos depois, uma tecnologia que não existia na época mudou tudo. E agora, com o avanço da tecnologia, que está totalmente favorável para nós conseguimos, além de estar utilizando um retrato falado, com reprodução 3D, com realismo, trazendo aquela imagem de 10, 15, 20 anos atrás, como que a pessoa pode estar nos dias de hoje. A chave para começar a desvendar esse mistério estava onde ninguém imaginava: nas roupas da garota do casaco de pele. Peritos guardaram tudo o que encontraram: pedaços de tecido, células, pó, fuligem e até pólen, aquele grão quase invisível liberado pelas flores e que ajuda na reprodução delas. Esse material foi reanalisado e o pólen começou a contar uma história. Através do exame, os cientistas descobriram todos os lugares por onde a jovem passou. O resultado foi esse: áreas com muita poluição, cidades grandes e até lugares de clima seco, parecidos com o oeste dos Estados Unidos. Ou seja, ela viajava muito, cruzava estados.
E tudo isso foi registrado nas partículas que ficaram presas na roupa. Atualmente, o foco está nas pesquisas de desenvolvimento, de sequenciamento de nova geração, porque permite analisar múltiplas regiões do DNA simultaneamente. Anos mais tarde, o material genético da jovem foi enviado para um grupo especializado em identificação de desaparecidos. Ao cruzarem as informações com o banco de dados da polícia, os especialistas localizaram um parente distante da jovem misteriosa. O banco de dados de genealogia genética. Genealogia genética, como o próprio nome diz, está relacionado à sua árvore genealógica, ou seja, a informações sobre a sua ancestralidade genética. A partir dessa descoberta, os peritos montaram a árvore genealógica da jovem e finalmente chegaram ao nome dela. Esse tipo de banco de dados, o de genealogia, aqui no Brasil, não pode ser usado para fins forenses. Porém, nos Estados Unidos, sim. E já auxiliou em vários casos, inclusive no caso da moça de jaqueta de couro. A jovem era Márcia Lenore King, de 21 anos, nascida no Arkansas. Ela desapareceu em 1980, sem que ninguém registrasse o sumiço. A família procurou, mas não levou o caso às autoridades. Mas o mistério agora é outro. Quem matou Márcia e por quê? A polícia acredita que Márcia foi morta em outro lugar. Os pés estavam limpos, tinha uma rodovia que passava bem ao lado da trilha, um local estratégico para uma fuga. O corpo foi deixado em um ponto isolado. Testemunhas disseram que viam Márcia em Louisville, dias antes de morrer. Outras no Arkansas. Ela viajava muito, pegava carona. Márcia pode ter cruzado o caminho de um assassino. E é essa pessoa, ainda sem rosto, que a polícia tenta encontrar. Hoje, a lápide que por décadas carregou o nome Jenny Doe, agora recebe o verdadeiro nome de quem está enterrada ali, Márcia Lenore King. A identidade foi devolvida, mas o porquê ainda permanece irretocável. A investigação segue ativa, com o DNA, a tecnologia e a esperança de que um dia o rosto do assassino apareça. Por enquanto, a garota da pele de corça só ganhou um nome. A pergunta que fica é: quem matou? Quem é o culpado? Eu adoro esse quadro aqui do Balanço Geral. Obrigado, Mônica.